Fala, turma. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai analisar o fundo imobiliário HGLG 11. Muita gente me pediu para fazer a análise dos indicadores, dos relatórios e dos fundamentos desse fundo imobiliário. Eu vou analisar ele da mesma forma se eu fosse comprar ele, entregando ouro para vocês, coisa que ninguém passa para vocês. Bora lá? Sem enrolação, então vamos começar aqui, ó. Hoje a cota do HGLG11 está R$ 166,50. O yield está 8,21% nos últimos 12 meses. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse yield. Esse yield desse fundo imobiliário ele me incomoda um pouco. O seu P sobre VP está 1,05. Ele está 5% acima do seu preço justo. Quando a gente analisa fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de papel, eu tenho uma estratégia diferente. Até 1,5 tá ok. Então, para mim, ele está no preço justo. Tá ok. Se fosse um fundo de papel, 1,5 para mim não tá justo. Eu não compro fundo de papel acima de 1. Então, como ele é de tijolo, para mim, tijolo é mais seguro, é mais palpável. Então, tá ok. Lembrando que no final do ano tem a avaliação do patrimônio do fundo. Então, normalmente, sempre aumenta. Uma liquidez diária de basicamente 8 milhões por dia, então uma ótima liquidez. E ele teve uma variação positiva, vamos arredondar, né, turma, de 13% nos últimos 12 meses. Ó. Top, top, top. Por que eu marquei isso aqui de amarelinho aqui? Eu lembro que em 2023 ele deu uma queda brusca. Todo mundo entrou em pânico. O fundo vai quebrar. O que aconteceu com o fundo? O que aconteceu com a HGLG? Ah, meu Deus, agora não tem. Gente, o HGLG é um baita fundo. Eu lembro que quando deu essa queda, eu corri e comprei muita cota dele. Porque esse fundo, raramente, ele tem uma queda. E, cara, tem uns 2, 3 anos que ele não negocia abaixo do seu preço justo. Então, quando tem essas oportunidades, a gente tem que aproveitar. Continuando a análise do fundo dele, do lado esquerdo, a gente percebe que a distribuição dos dividendos dele ao longo dos anos veio crescendo e em 2023 deu uma pequena queda, uma leve queda. E do lado direito tem o relatório dos últimos dividendos do HGLG 11. Você vê que está em média em uns 0,68% por mês. Vou te ser sincero, me incomoda muito esse dividendo. Porque eu tenho fundos de tijolos bons, seguros, que pagam 0,80, 0,85 até 0,90. Então, para um fundo de tanta qualidade, com tantos ativos e com um histórico muito bom, eu acho um dividendo muito baixo. Me incomoda muito. Diego, qual que é o dividendo ideal? Para mim, até 0,7 tá ok. Ah, mas Diego, esse aqui tá basicamente quase 0,7. Ok, é um bom dividendo. Só que tem fundos que hoje está pagando 0,8, 0,9. Eu prefiro investir nesses fundos. Então, isso a longo prazo, a diferença no seu bolso é muito grande. Então, me incomoda. É um ponto de atenção em relação a esse fundo. O dividendo não é tão legal. É um fundo de logística, um fundo de tijolo, gestão ativa, participativa, que ela, vamos falar, proativa, ela toma as decisões proativas para não deixa o barco afundar para depois tomar uma decisão corretiva. Não, eles trabalham de forma preventiva. Uma vacância de 0,90, ok. Acho que até 10 é uma vacância aceitável. O fundo ele tem 5,34 bi de patrimônio. Eu acho que até 1 bi é ok. Por que, Diego, até 1 bi? Porque até 1 bi significa que o fundo ele é muito consolidado, ele tem muito ativo. É um fundo que já se provou. Então, estou falando isso principalmente de tijolo, viu, turma? Então, eu invisto em fundos imobiliários somente acima de 1 bi. Então, ele é um dos maiores, o HGLG hoje, ele é um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem. E o patrimônio dele fala por si só. A sua taxa de administração 0,60% ao ano, ok. O número de cotista 454.235. Cara, muito bom, muito bom. Um dos maiores fundos com o maior número de cotista. E seu último rendimento foi de 1,10. A gente vai entender esse 1,10 também, turma. Aqui é bom analisar porque tem uma métrica que o fundo, quando ele cresce de forma contínua, ele tende a crescer de forma contínua. Tem uns fundos que crescem de forma contínua e tem os fundos serrote, que cresce, sobe, cresce, sobe, cresce, sobe. Então, a gente pegando os últimos 10 anos, a gente percebe que o HGLG ele vem numa crescente. E quando a gente vem no gráfico aqui de baixo,
a gente percebe que teve uma queda devido àquela crise sanitária, ele vinha num pico muito grande, teve a crise sanitária, ele caiu, mas rapidamente ele cresceu de novo. O que a gente percebe nesse fundo é que ele não oscila muito. A gente teve algumas quedas recentemente, mas o exemplo, esse fundo ele sempre está negociando na faixa de 140 a 160. Ele sempre fica muito nesses limites. Se tem uma crise muito forte, ele cai bem menos que nos outros fundos imobiliários. A gente vai abrir o relatório dele e entender um pouquinho, entender um pouquinho porque ele cai menos. E para mim, ele é um fundo imobiliário defensivo. A gente vai entender um pouquinho por quê. A gente percebe que lá, desde 2021, ele vem pagando sempre os seus 1,10. Sempre. Ele é bem constante. E nos últimos 12 meses pagou 0,68% de yield. Então me incomoda muito, isso é por mês, nos últimos meses, a média. Me incomoda muito esse yield, um ponto de atenção que me incomoda bastante, pelo baita fundo que é. A gente percebe a constância de pagamento de dividendo. Aqui é o relatório gerencial dele, né, a composição dos resultados. Aqui a gente tem o mês de janeiro e dezembro. De janeiro de 2024, o seu resultado foi 35, arredondando 36 bi, e o distribuído foi 37. Como assim, Diego? Ele arrecadou X e distribuiu mais do que ele arrecadou? Sim, porque o fundo ele tem uma reserva entre aspas, né? Ele tem uma reserva de emergência que ele pode ir distribuindo ao longo dos anos. E aqui a gente consegue ver. A gente tem de janeiro de 2024 até fevereiro de 2023. E é o de baixo, tá? Saldo do resultado acumulado. Então ele vem distribuindo, ele usou um pouquinho da sua reserva no mês de janeiro, que aí você percebe, de dezembro para janeiro caiu um pouquinho essa reserva do HGLG, mas nada que não venha preocupar. Lembrando que ele vem pagando 1,10 desde 2021, bem constante. E nos períodos de pandemia pagou um bom yield também. No site Investidor 10 é um fundo que todo mundo gosta, tanto é que é um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje. A gente percebe que o número de cotita dele só vem crescendo ano após ano, mas um ponto positivo é que o fundo ele é confiável. Ele é super... Cara, só para vocês entenderem, o fundo de tijolo, uma das premissas dele, ele tem que ser diversificado. E aqui a gente tem 24 ativos. Por que ele tem que ser diversificado? Porque se eu perco um inquilino, ele não afeta tanto. Se eu perco um inquilino, eu tenho mais 23 ativos. Diferentemente, quando eu tenho um fundo imobiliário de tijolo que tem 4 ativos. Se eu perco um inquilino, já é 25% da minha receita. Então, quando a gente fala de fundo de tijolo, é muito importante ele ser diversificado, ele tem muito ativo. E o HGLG 11, ele é referência nisso. Ele tem 24 ativos, muito bem distribuído e muito bem localizado e com muita qualidade. Aqui a gente percebe a evolução do tratamento da vacância do fundo. Então, se a gente pegar ao longo do último ano, a vacância vem caindo. Teve um pequeno aumento no último mês, mas nada a se preocupar. Essas informações eu pego tudo no relatório gerencial, porque a gente conhece o fundo um pouquinho mais detalhado. A gente tem aqui os contratos dele, a maioria, 50% do contrato do fundo, ele vence mais acima de 2028. Então, quando a gente tem esses contratos mais longos, consequentemente, as multas são maiores e você tem uma confiança e uma estabilidade maior. Quando a gente tem os contratos vencendo em 24, 25, as multas são um pouco menor. Então, é bom quando a gente tem esse contrato vencendo a longo prazo, dá mais segurança para o investidor. A gente vê a exposição por locatário. Então, a gente percebe de 100% de toda a fatia dos galpões alugados, 13% é para a Volkswagen, 10% no Mercado Livre, 4% para Carrefour, 4% para a Ambev e 4% para a Leroy Merlin, e outros 62% divididos em várias empresas. Então, se hoje a Volkswagen, que é a maior exposição, sai, cara, não vai pegar tanto fundo, não vai abalar tanto fundo. Primeiro, porque ele tem uma reserva, e segundo, se a Volkswagen sair, ela tem que pagar uma multa exorbitante. Então, isso ajuda o fundo a se planejar, ter as reservas e manter esse yield de 1,10 todo mês. Baita fundo, baita diversificação. Aqui a gente consegue ver o relatório detalhado de cada ativo, como que está a sua vacância. Então, a gente consegue entender aqui um pouquinho, ver como que está a vacância em cada imóvel e cada localização dele. Bem ok, bem tranquilo, nada de se espantar. E chegando agora às minhas considerações finais sobre o fundo HGLG 11.
Para mim, ele é um fundo extremamente seguro, devido ao seu tamanho, quase 5 bilhões de patrimônio, 24 ativos, muito diversificado. É um fundo de tijolo com ótimos imóveis. Então, para mim, ele oscila muito pouco. Então, para quem tem um perfil de investidor conservador, cara, esse é um fundo. Você pode colocar, investir nesse fundo e esquecer, que ele não vai te dar dor de cabeça. E ele é um dos maiores FIIs que temos hoje na atualidade. Mas tem duas coisas que me chamam muita atenção. O dividendo dele abaixo de 0,70, ele está, a média dos últimos 12 meses, está 0,68. Igual eu comentei com vocês, tem fundos imobiliários de tijolo, bons, seguros, baitas, com vários ativos. Tem fundo que paga 0,8, 0,85, 0,90. Então, isso a longo prazo mata um pouco a sua rentabilidade. Então, me incomoda esse yield. E o seu P sobre VP está no limite, de 1,05. Hoje, olhando o dividendo dele e o seu P sobre VP, eu acho um ativo caro. Hoje, eu não compraria o HGLG11. Tenho ele na carteira? Tenho. Só que eu comprei ele quando teve aquelas quedas. Se for para comprar hoje, eu não compro. Eu acho que tem fundo imobiliários mais atrativo que ele. Essa é a minha opinião, de acordo com a minha estratégia. Tem muita gente que compra ele, então isso aí é de estratégia para estratégia, turma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Forte abraço a todos. Se inscreva nas nossas mídias, nos acompanhe aí e deixe no comentário qual fundo imobiliário que vocês querem que a gente faça uma análise dos fundamentos, uma análise mais detalhada, analise um pouco mais para vocês. Forte abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!